Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 36 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 14 de janeiro. Veja agora comigo os destaques de hoje. O ciclo da violência doméstica. Nunca me agrediu fisicamente, mas verbalmente e emocionalmente, ele destruiu meu psicológico. Quem são as mulheres agredidas pelos companheiros que começaram 2021 buscando ajuda? Você vai entender o que acontece quando o sistema de apoio às vítimas funciona. Parece que foi treinado pela SWAT, mas estava cometendo crime. Ladrão flagrado em assalto à padaria é procurado pela polícia no centro do estado. E no esporte, atenção, torcida tricolor, tem definição na final da Copa do Brasil. Na Libertadores, o Peixe deu show pra cima do Boca e o Brasil já é campeão. Só falta decidir Palmeiras ou Santos. E você vai conferir tudo aqui no SBT, a Casa da Libertadores. No litoral, o melhor amigo do homem não é o cachorro, não. Por lá, os melhores parceiros são os botos, pelo menos para os pescadores. É a pesca cooperativa que atrai estudiosos e turistas para a Barra do Imbé. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Onze horas e 38 minutos. Atenção para esta imagem aí. Preste atenção na imagem que nós vamos mostrar. O que é que está acontecendo desta padaria? Pois é um ladrão que se rastejou, literalmente, entrou rastejando para roubar e fez uma bagunça, mais uma bagunça. Olha, a gente até se confunde, né? A gente fica olhando assim, mas será que ele passou por algum treinamento, hein? Pode isto? Pode. Tudo é possível. A gente vai conversar agora com o Glauco Paza, que vai contar um pouquinho desta história aí, que chama a atenção, Glauco, porque parece até que ele passou por aqueles treinamentos. Existe a famosa SWAT, né, nos Estados Unidos, onde aparecem todos aqueles profissionais em treinamentos policiais. Esse daí tentou fazer a mesma coisa. Será que ele brincava quando era pequeno disso e agora está cometendo crimes? E que bagunça, Glauco Paza, ele fez na padaria. Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Pois é, digamos que ele não estava treinando para nada, ele já estava bem treinado. Ele é um bandido da espécie rastejantes, tá? Que existe lá no centro do estado, mas também tem em todas as regiões, tá? É abundante. Neste caso aí, ele entrou numa padaria nesta quarta-feira, por volta das 3 horas da manhã. Padaria que fica no centro da cidade. A polícia acredita que ele quebrou uma janela, arrebentou uma solda e depois ali, de 4 metros de altura, ele foi fazendo os próprios utensílios, objetos da padaria como escada para chegar até o chão. E aí ele começou a rastejar assim, ó, provavelmente para não ser pego pelas câmeras de segurança ou por sensores de alarme. Bom, ele ficou mais de 1 hora dentro dessa padaria. Santa Maria, né? Isso, no centro do estado. Levou cerca de R$1.000 do caixa, 10 pacotes de cigarro, notebook, tablet. E olha, essa agilidade dele para rastejar, ele poderia usar para outra coisa, mas ele fez ainda uma balbúrdia lá dentro. Ele revirou tudo, ele deixou tudo de pernas para o ar. Olha só, quando o dono chegou pela manhã, ele foi surpreendido com essas imagens aí. Ele deixou, inclusive, a jaqueta. O prejuízo, conforme o dono da padaria, chega a R$7.000. Ou seja, um belo de um prejuízo que este homem aí deu ao dono da padaria. Pela manhã, André, a polícia chegou a ouvir um suspeito que, num primeiro momento, admitiu que seria o autor desta façanha aí, mas depois negou. E não podia ser preso em flagrante. A polícia agora procura pelo responsável por este caso aí. Lembrando que ele passou o flagrante, porque isso foi na quarta-feira, né? Passou o período de flagrante, então ele primeiro admitiu, depois negou, então a polícia não tinha como fazer essa prisão até chegar realmente ao autor desta façanha. Digamos que ele é um candidato às Olimpíadas aí. Para quem está chegando agora, 11h41, estamos mostrando o assalto, um ataque que teve, na verdade, né, uma padaria na região central do estado, lá em Santa Maria, que aparece aí o criminoso se rastejando. A polícia encontrou um suspeito e ele disse, esse suspeito assumiu. Quer dizer, qual é o interesse de uma pessoa? Ou será que ele cometeu algum crime pior? Ele diz, bom, entre o outro crime e o da padaria, eu vou me candidatar. O da padaria seria isso? Olha, boa pergunta. Quer dizer, o cara foi ouvido pela polícia, disse sim, fui eu, mas não foi ele. Quer dizer...
A polícia, Qual é a através lógica? das imagens, chegou a algumas pessoas que estariam agindo no centro da cidade. Uma delas foi interrogada, num primeiro momento admitiu, sabe-se lá por quê. Pois Não é. consigo responder essa tua pergunta agora, André. Não, é o questionamento só que a gente Mas faz. depois é estranho. negou. E nesse caso aí, você sabe, né? Até prova em contrário, todo mundo é inocente. Agora a polícia quer ajuda, quem puder ajudar também, né? Para identificar quem é o responsável por essa invasão aí, este furto a esta padaria, que, repito, fica no centro da cidade de Santa Maria, na rua Sim, Doutor sim, Bozano, É. André, bem pertinho da praça ali. A gente tem várias possibilidades aí. Um detalhe, ele está usando a jaqueta, que é uma jaqueta aquela de nylon. É uma jaqueta, não é, Elia? Porque é aquela... É mochila que ele está se rastejando, porque depois aparece uma jaqueta, né? A jaqueta ele esqueceu no local, ele tem uma mochila ali junto com ele. Mas ele está usando a jaqueta agora ali, enquanto se rasteja, não Não, parece. ali ele Mas tá ele está usando a mochila como se fosse uma prancha, né? Aqui ele assim, indo para o mar para pegar uma onda. Mas está ali, né? Tá dentro da padaria, né? Tentando se esconder, talvez, do infravermelho, pode ser que sim, ou alguma câmera de segurança que ele tenha visto. Daqui a pouco ele pensou assim, ó, eu vou me rastejar, porque a câmera que está ali vai pegar, se eu ficar em pé, ela me pega. Mas ele não viu que no cantinho tinha uma outra câmera fazendo toda a gravação. E além do mais, né, Glauco, ele entra, ele rouba, deixa pastéis ali atirados no chão. Né? Ele faz comeu uma até, bagunça. Ele até comeu no local, tá? A informação é que ele comeu ali um pastel, tomou energético, inclusive, né? Quer dizer, se alimentou, roubou, fugiu Vai aí. e ninguém mais viu. Bom, tá aí, se alguém puder colaborar, entre em contato. Isso aconteceu em Santa Maria, na região central aqui do nosso estado, deste criminoso que entrou rastejando, olha ali, ó, no chão. Tem até ketchup, é isso? Né? Uma bisnaguinha ali, um sachê de ketchup. Quer dizer, ele fez a maior festa. Pena André. não terem pego na hora, em flagrante, justamente já que tem uma câmera de segurança, né? Infelizmente não conseguiram pegar a tempo esta pessoa aí, Glauco. Pois é, mas a polícia está atrás e vendo essa imagem aí, eu lembrei de um brinquedinho de infância. Tenho certeza que você conhece, né? Olha aí. Hã? É. Lembra desse brinquedinho que tinha na infância? Todo mundo queria ganhar. Olha se não é parecido. É parecido. É. A tática foi a mesma, não é verdade? Só que aí ele tava pro mal, né? É Ele verdade. tava para fazer o mal e dar um prejuízo para esse comerciante. Olha, R$7 mil. Não é bem assim. E a bagunça que ele fez, porque deixou outros prejuízos lá dentro, quer dizer, só agora para conseguir organizar a bagunça que fez esse homem e ainda fazer toda a higienização em período de pandemia, quer dizer, um estrago total. Aí agora vai aparecer ele aí na imagem da direita, aí sim, ele se rastejando em cima de uma bolsa, né? Provavelmente para fugir. Para ali a imagem, ó. Vejam que ele está ali no cantinho, ó. Quer ver, ó? Ali, ó. Volta ali um pouquinho a imagem. Volta um pouquinho a imagem, ele faz a curva aqui, ó. Ó, ele entra, ele vai entrar ali, vai aparecer. Aí tá. Esse a gente tá voltando a imagem. Ele também não tem esse poder. Só o que faltava aí ele ele pega, trás também, ele né? pega a esquerda e aparece ali a cabeça dele, né? Se movimentando atrás do balcão e achando o máximo, né? Que ele entrou com todas as táticas de SWAT, tá ali se rastejando, ele faz a curva agora, ó. Ele faz a curvinha. E ali aparece, ó, mais uma vez ele entrando, né? Ele vai se rastejando, o alarme para não disparar, pega ali à esquerda e ali aparece a cabeça dele, fazendo toda aquela bagunça que a gente mostrou e levando cerca de quanto, Glauco? R$7 mil. E aí tem cigarros, dinheiro e mais o prejuízo que ele deu ali dentro da padaria. Agora, será que ele tinha alguma informação, conhecia, era cliente? Porque, olha, uma pessoa que entrou como ele entrou, saber aonde tinha o dinheiro chama atenção, né? Pode ser. E a primeira providência do dono, sabe qual foi? Reforçar as grades da padaria. Essa foi a providência que ele já tomou e agora, repetindo, a polícia ainda tenta identificar quem é que fez isso aí. Bom, vamos tentar identificar essa foto aqui, que seria onde ele entrou pela lateral, é isso? Tem uma grade, mesmo assim tem uma grade. Ele pulou a grade? Ele conseguiu abrir a grade, ele rompeu a grade, ele quebrou uma janela. Mas isso aqui já era no alto, é isso? É no alto, através de uma marquise que ele teria tido acesso a essa padaria e ele enfrentou ali uma altura de 4 metros, conforme a polícia, dentro da padaria, porque isso aí ficava bem em cima, para descer até onde ele estava rastejando ali. Tá, mas só um pouquinho, Glauco. Ele entra com essa tática ali de rastejar. Não, ele escala e rasteja. E agora tu me conta que para entrar ele escalou 4 metros,
algum tipo de treinamento. Imagino que tenha. Por né? isso que eu tô dizendo, ele tem que ir para as Olimpíadas. Ele é um atleta, cara. Ele tem alguma noção, algum treinamento tem para conseguir escalar. Não se sabe ainda como ele escalou. Se ele tinha uma escada, certamente ele não levou, né, Glauco? Que aí ia chamar muita atenção. Usou táticas para ir, né, mesmo se grudando ali, ele foi subindo, passou por cima da cerca e entrou pelo forro, certamente, porque a padaria fica no térreo. Tu que é da tua região lá, né, Glauco? Essa padaria fica no térreo. Então ele subiu e entrou por um alçapão. Mas a janela é uma janela daquela Mais tipo alta. basculante mais alta. Então por isso que ele teve acesso pela marquise e da janela, então ele desceu. E até por isso, conforme a polícia utilizou ali geladeira, freezer, para servir de escada para ele na hora de descê-la. Não, e olha, ele fez tudo isso, né? Escalou, planejou, escalou, subiu, desceu pela janela, se rastejou, fez toda... Quer dizer, Por que não pega uma carteira de trabalho e vai trabalhar, hein? Não é muito mais correto? Ó? Puxa vida. Daqui a pouco a gente volta a conversar, Glauco. E atenção, 11h47, agora inacreditável. Em Canoas, o ex-secretário de licitações da cidade reapareceu para devolver mais de 300 litros de álcool em gel que haviam sumido do depósito. Pode uma coisa dessas? Pode isto ter acontecido? Não só pode, como de fato aconteceu. Secretário devolvendo álcool para a prefeitura. Daqui a pouco a gente traz os detalhes e as informações para você entender essa história. E atenção, olha só, teve gente que estacionou o carro num lugar inusitado. Foi nesta madrugada. O que é que aconteceu com esse carro aí? Dá para explicar ou compreender o que houve, hein, Glauco? Pois é, pelo jeito ele estava tentando descer a escada, né? É o que a imagem mostra, André. No mínimo curioso. Aconteceu aqui no bairro Moinhos de Vento, aqui na capital, um bairro bastante conhecido, de classe média alta. E a polícia chegou lá através de avisos dos moradores, enfim, para ver qual era a situação. Mas, curiosamente, o proprietário não estava junto. Vamos dizer que ele estava estacionado num local totalmente impróprio, não sei como dizer nesse fato aí. Segundo moradores, ele estava alcoolizado, o motorista desse carro, e por volta das 8h30 da noite de ontem tentou descer a escadaria. Isso mesmo, você não está ouvindo mal, não. Acho que não deu muito certo, né? O carro só foi guinchado agora há pouco, André. Até porque tinha a dificuldade de acesso ali e o dono ainda não havia aparecido. Nós falamos com a síndica de um prédio que fica ao lado e descobrimos que acidentes ali na região são bem frequentes. Isso porque a área é mal sinalizada e tem gente que acha que uma ruazinha estreita vai ter saída lá na frente e não. Ela acaba nessa escadaria aí. Nossa. E muito provavelmente foi o que aconteceu com este motorista. O fato é que o carro foi retirado e fica o alerta aí, né? As pessoas não devem usar aquela rua como sendo uma rua para trânsito de carro. Aquilo ali é para pedestre. Agora, se ele estava alcoolizado ou não, o fato é que o carro é álcool, mas ele não faria isso sozinho, né? Pois é. Agora tem um detalhe, né, Glauco? O carro está no nome de uma mulher. Isso a gente também não sabe ainda se esse carro pode ter sido roubado ou não. Não sabemos, tá? Isso é uma possibilidade. Mas, segundo uma síndica, a pessoa que estava na direção estaria embriagada. De qualquer forma, esse é um local que precisa sim ser identificado, né? Até porque poderia ter atropelado alguém. Alguém poderia estar passando nesse local aí, né? Então é importante que se tenha uma identificação. Obviamente, né? Embriagado não deveria nem chegar perto de um carro. Para quem não se localizou, ela fica na Santo Inácio com a Marquês do Herval. A informação que a gente tem é que a proprietária acionou o seguro, tá? Mas aí tinha aquela questão, como é que o seguro vai chegar lá, recolher o carro, se o proprietário não está junto, a IPTC estava lá também, então demorou até se resolver a situação. O fato é que o carro foi retirado há pouco. E o guincho, será que consegue entrar ali? Pois é, tinha dificuldade, né? Tinha dificuldade de chegar ali perto, né? Agora, para quem está chegando agora, 11h51, estamos mostrando aí a imagem, né, de um motorista que literalmente se perdeu, né? Se perdeu e tentou descer uma escadaria. Imagina o susto, né, que a pessoa deve ter levado no momento que se deu conta que estava descendo ali uma escadaria com o carro. Isso foi nessa madrugada, né, Glauco, aqui em Porto Alegre. Eu não lembro, ali no bairro, ali é Moinhos de Vento? Ali? Isso. Bairro Moinhos de Vento. Qual é a rua? Santo Inácio com a Marquês do Herval. A Marquês do Herval eu sei qual é. A Santo Inácio deve ser uma das... É uma rua pequena, né? Exatamente. É uma ruazinha pequena e tem essa alameda aí,
que é a sequência da calçada, não é verdade? E aí tem ali a descida, então, que vai para a rua. Só não sei se essa rua é a Santo Inácio ou ali já é a Marquês do Herval. E aí esse carro, né, motorista, não se sabe em que condições, achou que estava na rua e de repente caiu. Agora, não estava em alta velocidade, porque se tivesse, teria ido adiante. Vamos frisar o seguinte, a questão de que estaria embriagado, isso aí foram os vizinhos que falaram, logicamente, né? Pessoas que presenciaram aquela cena ali. Agora, é estranho que o proprietário, o condutor, tenha deixado o carro e sumiu do local, né? Até porque oferece risco às pessoas, né? Se acontece isso, né? Vai, todo mundo está sujeito, qualquer motorista está sujeito, né? A um caso como esse, imediatamente tu chama o guincho para retirar, né? Ou chama a polícia para ajuda, a EPTC, imediatamente faz o chamado para retirar, até porque é um carro que está ali oferecendo risco às pessoas que circulam. Mas não apareceu. A proprietária, sim, que aí solicitou, né, o guincho. Mas olha só, ele teria, se tivesse ido adiante, olha que estrago também daria para o carro. Ainda bem que não tinha ninguém aí, muito menos dormindo. O que poderia ter acontecido também, né, Glauco? Claro, ali daria um problema sério na suspensão do carro, sem falar que poderia atingir pessoas também lá na frente, né? E fica o recado. Cuidado, então, se a sinalização também não está boa, olha, atenção, prefeitura. É hora de sinalizar melhor aquele local ali, né? É verdade, ou pelo menos que se coloque algumas fitas que chamem a atenção, né? Ou mesmo um cavalete já é suficiente daqui a pouco, até se tomar uma providência de colocar algumas barras de ferro para que chame a atenção dos motoristas. Mas está aí feito o registro. Lembrando, isso aconteceu nesta madrugada aqui em Porto Alegre. A pessoa que estava dirigindo, não se tem conhecimento ainda aonde ela está, só sabe-se que é a proprietária do carro, né? O nome está em nome de uma mulher, o carro está em nome de uma mulher. Ela acionou o seguro para que retire o carro daí de dentro, que certamente vai ter que encostar próximo, Glauco, e colocar um cabo de aço para puxar esse veículo daí, não é verdade? Porque não sei se entra ali estreito como é, ou nessa própria ruazinha onde está a viatura da Brigada Militar, talvez por aí consiga, né, engatar, colocar o guincho aí e puxar esse veículo. Agora que chama atenção, chama. 11h54 agora, e atenção, daqui a pouco tem novidades no caso da morte de uma mulher grávida e também do bebê, né, que morreu logo no dia seguinte aqui na Zona Sul de Porto Alegre. Esse caso aconteceu no finalzinho do ano, era o chá de fralda da Lívia, e aí a Cíntia, que infelizmente estava indo com o filho no mercado, um menino de 11 anos, e levou um tiro pelas costas. Daqui a pouco trazemos os detalhes, porque nós temos novidades e quem vai adiantar já um pouco para a gente é ela, Gabi Lerina. Bom dia, Gabi. Oi, André, adianta um pouco sim, são os desdobramentos desse caso tão triste, né? Que a gente fez uma ampla cobertura e seguimos em cima da investigação. Pois é, tem novidades. Hoje a polícia prendeu 3 indivíduos preventivamente envolvidos neste caso, nesta situação. Essas prisões ocorreram hoje, no dia de hoje, e daqui a pouco nós vamos conversar ao vivo com a delegada Roberta Bertoldo para saber como foram essas prisões, mas já adianto que a polícia também conseguiu apreender as roupas que eles estavam vestindo no dia desse crime, que ocorreu no dia 28 de dezembro, aqui na rua Orfanatrófio, no bairro, no Morro Santa Teresa, e vitimou a Cíntia da Rosa, de 29 anos, que estava grávida de 7 meses da bebezinha Lívia. A bebezinha chegou a ficar chegou a sobreviver por algumas horas, mas depois não resistiu aos ferimentos, já que a Cíntia levou um tiro nas costas. Daqui a pouco, então, mais detalhes ao vivo sobre como foram essas prisões desses 3 envolvidos nesse crime, André. Tá certo, até já. Obrigado, Gabi Lerina. Faltando 5 minutos para o meio-dia. E atenção, preste atenção nessa história. Aqui de Canoas, o ex-secretário de licitações da cidade reapareceu, sabe para quê? Para devolver mais de 300 litros de álcool em gel que haviam sumido do depósito. O Lucas Abate tem os detalhes e vai explicar para a gente. Lucas, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Devolveu, mas não se tem garantia de que eram os frascos que foram levados por ele, segundo a prefeitura, no finalzinho do ano passado. Isso tudo porque, André, ele foi visto no dia 15 de dezembro, saindo com um carro da prefeitura, levando esses mais de 680 frascos de 500 ml de álcool em gel. A partir da nova gestão que assumiu, verificou que havia faltado, que esses itens estavam faltando, então ele reapareceu para devolver. Só que, André, um detalhe chamou a atenção
da nova gestão. Os frascos devolvidos eram do ano de fabricação de 2021, esse ano. E os frascos que foram levados no ano passado. Agora todo esse material vai ser analisado para ver se esse álcool em gel está em condições, se está conforme as recomendações da Organização Mundial da Saúde. E além disso, um outro detalhe nessa história, André, que mais de 40 mil litros. A gente falou que ele levou 300, só que outros 40 mil litros estão parados em um depósito da prefeitura, mas também aguardando uma verificação se é ou não é procedente, se tem os 70% de álcool conforme o recomendado. Mais duas perguntas. O que ele explica, como que ele foi devolver, como parou nas mãos dele e o que vai acontecer a partir de agora com ele, Lucas? Olha, André, tudo isso vai ser explicado agora ao longo de uma investigação interna da Prefeitura e também de uma investigação que já está sendo conduzida pela Polícia Civil. Muito bem, até daqui a pouco. Obrigado, Lucas Abate, 11h57. Você vai ver em instantes, a gente vai falar daquele ladrão, né? Ó, flagrado, ó, rastejando. Colocou a sacola no chão, levou R$7 mil, fez a maior bagunça. Isso foi na região central do estado. Ele está sendo procurado. Está sendo procurado pela polícia, lá em Santa Maria. Né? A gente vê uma habilidade, infelizmente não tem habilidade, né? Poderia usar essa habilidade para trabalhar para o bem, né? Uma carteira de trabalho na mão, tanta coisa importante para fazer, mas não, vai escolher o mundo do crime. Está sendo procurado agora pela polícia. Daqui a pouco trazemos outros detalhes e informações, faltando 2 minutos para o meio-dia. Um rápido intervalo, é isso? Um rápido intervalo e a gente já volta. Temos muita, mas muita informação para vocês. Fica aí, ó, rapidinho. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora 12h01. Preste atenção no recado que nós temos da FAB, da EVT. Olha aí. Você comprou um carro e está pagando por 2? Está com dificuldade de pagar a parcela do financiamento ou está com busca e apreensão? Não para de pensar em tantas dívidas de cartões de crédito e empréstimos. A EVT faz uma análise gratuita e explica passo a passo como resolver o seu problema. Entre em contato com os especialistas, faça sua consulta e conheça diversos casos de sucesso realizados pela EVT Assessoria. Dívidas de R$110 mil que saíram por R$25 mil. Acabe já com os juros abusivos. Você pode reduzir suas dívidas de cartão de crédito, veículos e empréstimos. Ligue agora para 51 3391 3852 ou manda um WhatsApp para 51 99770 2864. Muito bem, 12h02. Você vai ver daqui a pouco um assaltante foi rendido por populares numa farmácia de Ivoti. Vejam só o momento, ele foi rendido na hora da fuga. Assaltou a farmácia, estava fugindo com um malote de dinheiro, estava armado. Mas a população, inclusive foi um vizinho que estava próximo, foi para cima dele na hora que ele fugia com a moto roubada. A gente em seguida traz os detalhes deste... Olha ali, ó, o momento que ele está sendo rendido. Até a chegada da polícia. O rapaz de 19 anos, repito, roubou um malote com dinheiro e ao tentar escapar foi impedido. Daqui a pouco a gente traz os detalhes e informações, isso que aconteceu no Vale dos Sinos, 12h03 agora. Imagens impressionantes de uma execução. Um homem foi morto a tiros no litoral norte. Quem traz os detalhes é ele, Glauco Paza. Explica pra gente aí como que aconteceu esse crime. Ele que fugia desesperadamente aí dos criminosos, né, Glauco? Pois é, a imagem é impactante realmente, né, André? O crime aconteceu em Torres no fim da tarde de ontem. E as câmeras registraram o momento em que 2 homens perseguem a vítima que cai e acaba sendo atingida por vários tiros. O homem assassinado foi identificado como Vladimir Hoffman da Silveira, de 35 anos. Conforme a polícia, os 2 assassinos roubaram um Corolla e foram até a casa onde estava a vítima. O carro depois foi abandonado. Vladimir, que era da Serra Gaúcha, tinha vasta ficha criminal. Um assalto, roubo de veículos, posse de entorpecentes. Ele possuía uma condenação total de 30 anos e 10 meses e estava usando tornozeleira eletrônica. A polícia trabalha com a possibilidade de execução por acerto de contas e essa é a linha de investigação no momento. Mais criminosos, conforme os policiais, estariam envolvidos para possibilitar aí a fuga
desses dois atiradores, já que eles deixaram o carro roubado ali neste local do crime. Agora vejam, o que acontece? Eu vou mostrar a sequência aqui, tá? Logo já vai aparecer a sequência, vou mostrar ali do início. Aí ele caindo e os homens se aproximam e atiram. Agora vai começar a sequência da imagem, a gente vai conseguir perceber porque ele pula uma cerca e por isso que ele cai já desequilibrado. Aí, ó, para a imagem. Ele pula e tá, né, todo desequilibrado aqui. Aí esse portão, que eu acho que não tem nada a ver, ele estava na casa ao lado, esse portão começa a abrir e aí ele foge e para desviar do portão ele se desequilibra de novo. Solta aí a imagem. Olha só, ele sai correndo. E aí ele desvia do portão. Na hora que ele desvia do portão, os outros estão vindo atrás. Olha o que acontece, vai aparecer agora. A pessoa deve ter fechado, deve ter visto que estava acontecendo algo. Aqui o momento, ó, ali a tornozeleira eletrônica no detalhe. Ele desvia da ponta deste portão que estava abrindo e ali ele escorrega. E nessa hora que escorrega, ele leva então aí o tiro mortal. A Lili aqui, que é a nossa companheira que está lá no suíte, chama a atenção que parece que ele está molhado, poderia estar na piscina, enfim, até seria um motivo que ele poderia ter escorregado ali naquele momento, né? E ainda desviou, né, da ponta, isso. Veja só. E a pessoa que estava na garagem, vendo esta correria, né, ouvindo, já deve ter um tiro antes. Gritos também, provavelmente. Fechou imediatamente o portão, né? E aí, ó, ele pulando. Mas é o desespero, né? A partir do momento que ele viu que seriam dois homens que estavam ali para fazer alguma coisa com ele, né? Tentando fugir de qualquer forma, e aí aconteceu esse assassinato. Lembrando que isso aconteceu no final da tarde de ontem, né, Glauco? Isso, em Torres, no E em norte. plena, e assim, ó, turistas que podiam estar passando por aí e ter uma bala perdida também. Né? E esse criminoso é da Serra Gaúcha, com uma vasta ficha criminal. E lembrando, estava ali, né, com tornozeleira eletrônica. Para quem não entendeu essa história, a gente explica de novo. Agora 12:06, 26 graus a temperatura. Esse é um crime que aconteceu na tarde de ontem em Torres, né, Glauco? Explica pra gente aí o que as imagens mostram desta fuga desesperada e os dois homens correndo atrás deste outro ali, ó. Foi 12:09, na verdade, ó. 12:09 aconteceu, portanto, este crime ontem, no início da tarde, no litoral norte, lá em Torres, Glauco. E esse homem que foi assassinado foi identificado como Vladimir Hoffman da Silveira, de 35 anos. Ele que estaria nesta casa aí em Torres, indicou para a polícia, inclusive, que estaria nesse endereço, ou seja, ele estava cumprindo pena com a tornozeleira. E aí vieram esses dois homens e dispostos, né, a assassinar esta vítima chamada Vladimir no começo da tarde de ontem. Ele tentou fugir desesperadamente, mas não conseguiu, foi alvejado com vários tiros. Estes homens haviam roubado um carro para chegar até aí, um Corolla, abandonaram o veículo e depois fugiram. Por isso a polícia acha que mais pessoas estão envolvidas, elas que teriam então ajudado a fuga destes dois criminosos aí. Agora, uma outra possibilidade, me perdoe aí se não tiver nenhuma relação com a outra. Eu estou fazendo aqui, a gente está fazendo, né, possibilidades. Eu não sei se a casa que ele pula é essa mesma casa aqui. Sendo a casa, poderia ser que algum familiar abriu o portão para ele entrar, né? E aí ele... Eu imagino que não, porque ele teria entrado se fosse isso, né? Eu imagino que a pessoa desesperada aí, quando viu a confusão, fechou imediatamente o portão. Mas aí outra pessoa poderia ter sido morta também, né, André? Porque, afinal de contas, eles ficariam dentro de uma garagem. Como é que é, Glauco? Repete, por favor. Não, correndo risco... A senhora Rossi hoje não para de falar comigo. Não, eu digo, a pessoa que abriu a garagem, de repente, correu um risco também danado, né? Sim, aliás, se ele entrasse para dentro da garagem, poderia ter mais vítima também, porque os bandidos chegaram a apontar a arma para dentro da garagem. Mas aí que tá, duas possibilidades. Da pessoa ter aberto o portão, não ter percebido nada no início e quando viu que tinha uma perseguição, fechou, assustada, ou alguém familiar tentou abrir para que ele entrasse, né? Não sei, isso é apenas uma possibilidade aí, né, Glauco? Exatamente. Agora, momento de pânico, os vizinhos, logicamente, também viveram todo esse drama, esse pânico todo, e a polícia ainda tenta localizar os responsáveis por este crime. Lembrando, isso aconteceu exatamente ao 12:09 ontem, né? Ontem, início da tarde, completando agora 24 horas em Torres, no litoral norte aqui do nosso estado. E atenção, você vai ver em instantes o flagrante deste ladrão que furtou uma padaria em Santa Maria.
entrou se rastejando. Primeiro ele já tinha feito uma peripécia que é subir a uma altura de 4 metros para conseguir acessar aí, ó. Olha só, tudo que ele fez. Ele conseguiu subir, entrou através de um alçapão, uma janela, entra na padaria, se rasteja, fez uma bagunça, roubou o dinheiro e agora está sendo procurado. Daqui a pouco trazemos outras informações. Um grande prejuízo dentro desta padaria lá na região central do estado, lá em Santa Maria. Daqui a pouco trazemos outras informações, 12:09. E atenção, a polícia prendeu 3 envolvidos na morte de uma mulher grávida e do bebê. Crime que aconteceu na Zona Sul aqui de Porto Alegre no finalzinho do ano. Vamos conversar com a colega Gabi Lerina. As 2 mortes foram pela disputa por ponto de vendas de drogas entre grupos criminosos. Explica pra gente, Gabi Lerina. Pois é, André. Estamos aqui novamente agora da parte do gabinete do Palácio da Polícia com a delegada Roberta Bertoldo para nos trazer mais detalhes de como foram essas prisões. Essas prisões ocorreram na região metropolitana, em Sapucaia e também em Viamão. Delegada, boa tarde para a senhora. Conta pra gente como é que foi essa operação, quem são esses presos. Boa tarde. A Polícia Civil trabalha, então, desde a tarde do dia 28 de dezembro, no sentido de esclarecer o homicídio que vitimou Cíntia e, posteriormente, a bebê Lívia, que veio a nascer de uma cesariana de emergência. No entanto, após 24 horas, veio a falecer também. Na ocasião, durante depoimentos, colhidos, imagens de câmeras de segurança e outras diligências investigatórias realizadas, nós verificamos que este atentado foi cometido por pelo menos 4 indivíduos, sendo 3 deles presos preventivamente na manhã de hoje. O que nós constatamos por motivação ao crime é de que no Natal, ainda 24, 25 de dezembro, este grupo criminoso vítima no bairro Orfanatrófio foi cometer um atentado no município de Viamão em razão de disputas por áreas de tráfico. Após este atentado, que também fez vítimas naquela cidade, o grupo rival, então, atuou no dia 28 de dezembro, chegando ao local e fazendo disparos de arma de fogo para qualquer pessoa que estivesse no local. Na ocasião, estavam 2 indivíduos que supostamente teriam participado dos ataques de Viamão. No entanto, nós não temos como afirmar de que estes indivíduos estavam sendo monitorados naquele momento, possivelmente tenham sido atingidos ao acaso também ali, porque nós não tínhamos como saber que eles estariam na rua na ocasião. Inclusive, nos chocou muito a afirmação por parte de um indivíduo não relacionado à ação criminosa, mas que teve conhecimento da ação e colaborou com as investigações de modo informal, de que disse: é do jogo ter sido atingido dessa maneira fatal esta jovem Cíntia e a sua bebê. Isso é algo que choca muito uma investigação policial, porque demonstra de que estes indivíduos não temem a responsabilização criminal e muito menos não temem em atuar criminalmente atingindo vítimas. Ou seja, né, André, o que a gente já vinha mostrando aqui, inclusive ontem, né, a delegada participou já aqui do Rio Grande, trazendo essas informações de que foi um repique, digamos assim, como se fala, né, delegado? Ou seja, um atentado seria em função dessa rivalidade desse tráfico de drogas e que esta gestante, a Cíntia, passou ali e não era para ter passado naquele momento. Infelizmente, isso é muito grave, né, delegado? Sim, é um fato extremamente gravoso. Nós contamos com a colaboração do Poder Judiciário em ter prontamente nos alcançado, então, deferidas essas prisões preventivas, brevemente atendidas no período em que representamos, ainda na segunda-feira. Já ontem tínhamos os mandados, não foram deferidos na sua integralidade, por conta de entendimentos judiciais, que nós faremos novas investigações e aí, tenho certeza, conseguiremos os demais mandados que são pertinentes ao caso. Delegada, o fato é que, por enquanto, neste exato momento, são 3 indivíduos que foram presos. Não se sabe a participação que cada um fazia. Ainda é muito cedo para falar sobre isso. São indivíduos que estavam no interior do veículo e que também efetuaram os disparos, conforme depoimentos que nós coletamos. Todos teriam efetuado disparos naquela ocasião.
Portanto, não teríamos neste momento como afirmar qual dos 3 fez o disparo que atingiu a Cíntia. No entanto, os 3 têm participação e os 3 respondem pelo homicídio doloso consumado desta mulher. Muito obrigada, delegada, pelas informações. André. Tá certo. Obrigado, delegada. Muito bem, meio-dia, 14 minutos agora. Atenção, a gente vai direto até Viamão conversar com o Lucas Abate, porque ele tem informações de criminosos que estão aterrorizando Viamão. Inclusive, alguns envolvidos em diversos crimes, incluindo esse aí que nós estamos mostrando as imagens que aconteceu ontem, nesse horário, né? Por volta aí de 11, meio-dia. Lucas. André, e que infelizmente se tornou mais um caso de latrocínio, assalto com morte. Ontem, por volta das 10h30 da manhã, o Augusto Matias, de 18 anos, foi morto em uma sequência de assaltos que estava sendo cometida por criminosos em Viamão. Eles assaltaram uma parada, assaltaram outra parada e esse jovem estava na frente de casa, sentado, com o celular. Quando foi abordado pelos criminosos, ele fez um movimento brusco de se levantar, o que provavelmente assustou o ladrão e esse homem atirou contra o jovem de 18 anos, que infelizmente morreu. A polícia trata esse caso como latrocínio, já está investigando e a gente está com o delegado Assis, que investiga o caso. Delegado, até vocês conseguiram hoje já um avanço importante na investigação, uma imagem de outro dia, mas que mostra o possível autor desse crime. Boa tarde. Boa tarde, exatamente. Imediatamente após nós tomarmos conhecimento desse fato gravíssimo, eu determinei que a equipe de investigação da 2ª DP de Viamão realizasse as diligências, onde nós conseguimos levantar que, na verdade, houve um arrastão ali no bairro Vila Augusta, onde 2 indivíduos, supostamente utilizando um veículo Onix de cor cinza, fizeram uma série de roubos. Tá? Eles pararam numa parada de ônibus 14, onde realizaram o roubo, subtraindo pertences de várias vítimas. Posteriormente, eles prosseguiram, foram até a parada 13 e também efetuaram roubo de pedestre que lá se encontrava aguardando o ônibus. E logo após, durante a fuga, eles viram a vítima, o adolescente, o Augusto, de 18 anos, sentado em frente à calçada dele, aguardando o irmão que o levaria de carro até o seu trabalho. Tá? O Augusto, inicialmente a gente apurou, ele não esboçou nenhuma reação, certo? Um homem negro saiu do carro e exigiu que ele passasse o telefone e ao levantar de maneira rápida, acreditamos que o autor achasse que ele fosse reagir e efetuou um disparo covarde, ceifando a vida da vítima. Então, delegado, o caso tratado como assalto com morte. O jovem não tinha qualquer envolvimento com nada, foi mesmo uma vítima de um assalto frustrado. Exatamente. Nesse momento, passava uma equipe do Departamento de Homicídio lá da região, inclusive tentou prestar socorro, né? E já de imediato a gente fez as diligências preliminares e constatamos que não se tratava de um homicídio. Nossa. Isso porque, após entrevista com os familiares da vítima, nós constatamos que ele não tinha nenhum envolvimento criminoso, não tem nenhuma ocorrência, nenhum antecedente e, em verdade, ele foi vítima do roubo aí seguido de morte, que é o latrocínio. Ô, Lucas, delegado. André. Boa tarde, delegado. Assusta a gente bastante, até porque hoje o próprio governo do estado divulgando aí a redução dos crimes, né? Inclusive o de latrocínio, que é o roubo por morte. O que preocupa, mas isso se refere até o ano passado. Mas a gente vê no início de 2021 e a cidade de Viamão, né, com muitos crimes ultimamente. O que vem acontecendo em Viamão, delegado? Bom, isso realmente tem ocorrido, mas a Polícia Civil, juntamente com as outras forças de segurança, né, sim, tem estado atentas a isso aí e, dentro do possível, dada a resposta devida. Como, por exemplo, ontem, no final da noite, a gente conseguiu, tá? Eu quero aqui já de antemão já deixar registrado o quão é importante que as vítimas desses crimes registrem ocorrência. Isso porque a gente só conseguiu identificar o veículo utilizado na ação
bem como os autores, as características físicas, após uma das vítimas registrar a ocorrência. Então é muito importante, tá? Eu estou aqui ressaltando que foram um arrastão, 2 paradas de ônibus, diversas pessoas foram roubadas e somente uma até agora registrou a ocorrência. Sim. E essa pessoa que subsidiou, que proporcionou que a polícia conseguisse obter elementos de informação, delegado, como, por exemplo, o veículo usado. Pois é, delegado, a gente está mostrando imagens que chegaram para a gente agora de um outro crime cometido por esses assaltantes. Isso foi no dia 11, tá? Agora, pouquinhos dias, o horário ali na tela, deixa eu olhar, 1h15, 1h14, 1h15 da tarde. E a gente percebe que a atuação deles, desse grupo, não é na região central da cidade, né, delegado? Perfeito. Esse segundo caso aí, na verdade, o primeiro, tendo em vista que foi no dia 11, isso, ele ocorreu ali nas proximidades, né, do caso de ontem, que é na Vila Tarumã, tá? Uhum. Então, pelas imagens, a gente percebe que um dos homens, um negro, com estrutura média, forte, ele desce e num veículo, no caso aí, me parece ser um HB20, e aborda as vítimas, tá? O modus operandi praticado nessa ação é bem semelhante ao ocorrido ontem. Isso, bem pega de como surpresa. Exatamente. Então a gente pede, em especial aí, as vítimas que foram roubadas ontem na parada de ônibus, que compareçam à delegacia. Quem tiver informação acerca da identificação desses indivíduos, desses elementos, colaborem com a polícia, repassando as informações. É essencial, imprescindível a participação da comunidade, da população na solução desse caso. Delegado, eu vou... Lucas, só um instantinho e peço o delegado e atenção para quem está nos acompanhando, porque o que nós estamos fazendo junto com o delegado é chamando a população para que ajude a polícia a segurar esse grupo que pode estar circulando nesse momento e cometendo crime, o mesmo tipo de crime. O mesmo crime que cometeram, Glauco, no dia 11, né? Que o modo ele é o mesmo. Nós recebemos essa imagem agora. No dia 11, esse crime. Parou na rua de surpresa, desce aquele homem ali com a camisa azul e pratica o assalto. Ontem, um jovem perdeu a vida. Perdeu a vida justamente por causa de uma ação como essa, ou seja, o latrocínio, o roubo com morte. Acho que não chegaram a roubar ontem, não lembro disso. Está aí o jovem que perdeu a vida e eles, como disse o delegado, eles atacam, não é na região central, ali pela periferia, Glauco. Não, complementando apenas, o delegado ele sabe muito bem disso, Viamão é muito grande, tem muita extensão para ser coberta pela polícia, pelas forças de segurança de uma forma geral, então a população tem que ajudar para combater o crime. Meu Deus, e assim, ó, vejam esse homem ali, esse jovem, o que morreu ontem, não tinha nenhuma passagem pela polícia, ou seja, um inocente, um trabalhador, por volta aí de 10, 11 horas da manhã, foi surpreendido numa tentativa de assalto. E essas pessoas, esses criminosos, continuam circulando. Talvez por Viamão, talvez em outra cidade, talvez tenham trocado de carro. Então é muito importante que as pessoas colaborem e ajudem nesse momento, Lucas. André, uma informação importante, essa imagem do dia 11, se tem uma suspeita muito forte por parte da polícia que o homem que desce do HB20 e assalta esses jovens é o mesmo envolvido no latrocínio de ontem. Então, reforça ainda mais esse pedido de denúncia e de identificação desse homem. E tem um outro detalhe para a investigação de latrocínio que é diferente da de homicídios, porque normalmente uma investigação de um homicídio, de uma execução, a polícia busca o histórico da vítima para chegar até o criminoso. No latrocínio, agora até o delegado pode nos explicar um pouco melhor, se torna uma investigação mais complicada, até porque a vítima é aleatória, não é mesmo, delegado? Exatamente, muito bem ressaltado e lembrado pelo senhor. Essa é a grande dificuldade em se investigar um latrocínio. O perfil da vítima, né, ela não indica, conforme informado aqui, ela não possui nenhum antecedente, tá? A vítima estava aguardando no portão da sua residência a chegada do irmão para ir trabalhar. Ele estava aguardando a carona do irmão para ir para o trabalho, quando foi surpreendido. Então, nós precisamos muito, em especial daquelas pessoas que foram roubadas anteriormente lá na parada de ônibus, que compareçam
ou liguem para a delegacia, façam um registro de ocorrência, forneçam informações que possam subsidiar na elucidação desse crime. Eu acredito que alguém conseguiu anotar fragmento de placa do veículo ou até mesmo alguma outra característica que pudesse nos auxiliar na identificação desses autores. Aliás, delegado. Civil, Aliás, delegado, na tela está o número desse momento, a gente está com o número ali, para que as pessoas, número de telefone. O carro usado no crime de ontem foi o mesmo do dia 11, delegado? Que a gente... Não, tá? O carro utilizado no dia 11, ao que parece aí nas imagens, trata-se de um HB20. Um carro escuro. Não tem como a gente afirmar. Um carro escuro. Mas o que ocorre? Ontem foi utilizado um Onix de cor cinza. As imagens de residências ali no local flagraram, né, momentos antes, alguns minutos antes, o veículo transitando ali naquela região. Inclusive, uma das imagens, o veículo Onix para numa parada de ônibus, salvo engano, a parada 14, e já começa a abordar os trabalhadores que lá se encontravam, tá? Então, assim, o que esses autores costumam fazer é roubar veículos, certo? E para praticar assaltos, depois abandona e depois rouba outro e continuam praticando novos roubos. Então, é importante que as pessoas fiquem atentas, né, delegado, principalmente à fisionomia, aos carros que ficam circulando, porque com esses monitoramentos eletrônicos também, que existe esse cercamento eletrônico, talvez dificulte um pouco para a criminalidade fugir para outras cidades. Não sei, isso o senhor pode confirmar, mas principalmente as pessoas devem ficar atentas, né, delegado, a qualquer movimentação suspeita e imediatamente, coloca ali na tela de novo os telefones para que as pessoas denunciem e entrem em contato. Delegado. Exatamente. Eu quero aqui ressaltar, né, a importância da população colaborar, fornecendo informações que levem à identificação desses autores e informar que no dia 11 existe um homem de cor negra, forte, descendo de um veículo e a gente acredita que as pessoas que têm condição de identificá-lo, aqueles que tiverem informações sobre essa pessoa que aparece nas imagens aí do dia 11, podem, né, ligar para um desses números aí divulgados aí pela imprensa para auxiliar no trabalho da polícia. Delegado, aproveitando a nossa audiência, o pessoal de Viamão ligado, a gente pede encarecidamente, porque é um perigo que está rodando pela cidade de Viamão nesse momento. Pessoas dentro de um carro cometendo crimes aleatoriamente. Aí o Augusto, como é que está a família desse garoto? Perdeu a vida ontem numa tentativa de assalto, caminhando pela rua. No dia 11, o outro estava aguardando o irmão, também foram assaltados. Então, por isso, a polícia pede a ajuda da população para quem viu, para quem tenha uma suspeita. Está aí, ó, o rapaz esperando o irmão para buscá-lo, encosta o carro de surpresa e já anuncia-se o assalto. Então, a população necessita, é um perigo que está rodando pelas ruas de Viamão nesse momento, delegado. E a gente quer ir atrás dessa família do Augusto. Imagina o dor, o drama que está vivendo essa família nesse momento. Está aí o rapaz que perdeu a vida por um grupo de criminosos que ataca circulando pelas ruas de Viamão. Para a gente finalizar, delegado, por favor. Bom, a gente agradece aí, em nome da Polícia Civil, e contamos e esperamos que a população possa nos auxiliar, fornecendo informações que permitam a identificação desses autores, tá bom? Os números estão sendo divulgados aí pela imprensa. Certo. E a gente ressalta que o sigilo é garantido. Muito bem. Muito obrigado, delegado. Parabéns pelo trabalho. A gente vai continuar aqui. Tá aí na tela o telefone. Por favor, faça uma foto. A população de Viamão, principalmente, precisa estar atenta. Mais uma vez o telefone. Pega o telefone, faz uma foto do número que a gente vai botar na tela para que as pessoas denunciem, Glauco, um perigo neste momento pelas ruas de Viamão e que podem ir para outras cidades também. Tem que ficar muito atento a esse grupo criminoso. E atenção, por falar em crime, olha o que aconteceu no Vale dos Sinos. Prestem atenção. Os moradores de Ivoti imobilizaram um criminoso que fugia com um malote de dinheiro. Ele entrou numa farmácia, aí era o momento que ele fugia.
E aí o funcionário, né, Glauco, de um estabelecimento do lado, viu a movimentação e foi para cima desse assaltante. Conta pra gente como aconteceu, Glauco. É a chamada justiça com as próprias mãos e também com os pés. Você já vai ver nas imagens aí, André. Aconteceu na segunda-feira no bairro Vista Alegre, em Ivoti. Nas imagens a gente vê um funcionário saindo da farmácia com uma camiseta branca, né? E ele é interceptado pelo ladrão que está armado. Quando ele vai fugir com o malote na mão, um morador que passava em frente ao estabelecimento pula na garupa do criminoso, que já estava numa moto tentando arrancar. Populares se juntaram, fizeram um mutirão e seguraram o criminoso até a chegada da polícia. Quer dizer, nem sempre a polícia está na hora certa, no local certo, e aí, neste caso, a população fez o que a segurança pública deveria fazer, mas, né, é o que tinha para o momento, né? Segurar o criminoso enquanto a polícia chegava. Você vê, um jovem, né, André? Um jovem, podia também estar trabalhando, né? Assaltando esta farmácia em Ivoti. Ivoti é uma cidade, né? O índice de violência em Ivoti, muitas pessoas estão saindo do Vale dos Sinos, ali das cidades maiores do Vale, Ivoti é Vale dos Sinos, e indo morar justamente em Ivoti. Por quê? Porque é tranquilo. Ivoti é uma região, Ivoti e Presidente Lucena, é uma rota muito bonita para se cruzar, para ir para a Serra. Inclusive, tem logo pertinho ali, tem a ponte do Dom Pedro, que foi construída para o Dom Pedro passar. Lugar lindo, né? É um local espetacular, uma cidade pacata. E ontem, em plena, né? Essa semana isso, em plena luz do dia, foi no dia 11 de janeiro, foi na segunda-feira, em plena luz do dia, na principal avenida, que é a Presidente Lucena, lá de Ivoti, este rapaz de 18 anos, que deveria estar trabalhando nesse momento para o bem, entrou na farmácia, anunciou o assalto e aí levou o malote de dinheiro. Quando ele se aproximava da moto que pertencia ao gerente da farmácia, um vizinho, percebendo a movimentação, vem correndo e vai para cima dele. Dá para ver no cantinho da imagem ali, André. Vai para cima dele, exatamente. Quer dizer, ele roubou o malote e ainda tinha roubado a moto que estava na frente da farmácia. E aí o vizinho de um estabelecimento ao lado viu a movimentação, não se controlou, o que é um perigo muito grande sempre, né, Glauco? A gente fala na reação, né, no cuidado que tem que ter, na maioria das vezes, aliás, nem reagir, né? Mas é um impulso, neste momento aí a indignação tomou conta, exato, né? Não é o correto não, mas no momento, vendo aquela situação, ele vem e veja que ele aborda pelas costas, depois eu vou mostrar a imagem de novo, me parece que até ele tem alguma técnica, porque ele veio pelas costas e dá um golpe. E quase, uma voadora. Uma voadora, exatamente, ó. Quer ver, ó? Aí isso depois já foi na hora. E olha a violência do assaltante também, né? Tentando segurar de qualquer forma. E um detalhe, o assaltante estava armado, foi encontrado uma arma com ele e munições. Agora a gente vai ver na imagem, ó. Olha ali, ó. Ele vem e vai por cima. Vai por cima Provavelmente dele. Caíram os dois, a moto, enfim, e foi aí que ele conseguiu imobilizar pela primeira vez esse assaltante. O que é um perigo muito grande, mas isso aconteceu e por isso nós temos que ficar atentos mais um caso durante o dia, Glauco. Quer dizer, em Viamão, as pessoas estão caminhando na rua e são assaltadas, pegas de surpresa. Não tem horário, não tem local. Aqui em Ivoti, esse caso, pessoal na farmácia, veio o assaltante, levou ali uma quantidade de dinheiro e estava armado. 18 anos, Glauco. 18 anos de idade. Se dedicar já para o crime, onde que isso vai parar? Bom, esse rapaz foi pego, né? Foi preso, renderam até a chegada da Brigada Militar quando foi encaminhado, então, para a polícia, né, Glauco? Exato. O dinheiro também foi recuperado, até porque ele não conseguiu fugir, né? Agora fica, logicamente, um trauma para todo mundo. Uma cidade como Ivoti, que você estava falando agora, que é pequena, pacata, não tem mais cidade. Essa é a real. Pode ser Viamão, Ivoti, Porto Alegre, qualquer lugar. E me preocupa, Glauco, e por isso a gente fala para as pessoas, porque cada vez mais precisamos ter a atenção redobrada. Nós, desde o início da pandemia, estamos acompanhando, tem muitas pessoas, né, com dificuldade financeira, tem muitas pessoas que, né, qualquer dificuldade já estão ali, já tem um pezinho no mundo do crime, então é muito simples. Olha a tem imobilização pessoas aí, liberadas, aí o pessoal se juntou e começou a segurá-lo. Um pé segura um braço, o outro pé segura lá na frente e a mão, logicamente, né? Não, e ele armado, lembrando, ele estava armado, poderia ter acontecido uma tragédia, infelizmente deu tudo certo, mas é um risco muito grande, tá aí, ó, pessoal, inclusive um deles de chapéu ali, né?
Tá ali Isso. de chapéu, fazendo toda a mobilização, mas fica essa orientação para que as pessoas, de fato, às vezes, eu sei que é difícil, mas André, estou caminhando na rua para um carro. Pois é, esse é o risco, de fato, que a gente corre. Mas quanto mais atenção, né, quanto mais cuidado a gente tem, é importante ficar atento. 12h34 agora. Olha só, o ano de 2021 mal começou. E pelo menos 4 mulheres já foram vítimas de feminicídio aqui no Rio Grande do Sul. Um crime, né, que teve queda no ano de 2020, mas que ainda preocupa as autoridades. Na tela a gente conta e explica melhor. Nunca me agrediu fisicamente, mas verbalmente e emocionalmente ele destruiu meu psicológico. O relato é de uma moradora de Sapucaia do Sul e descreve o início de um ciclo de violência doméstica que começou em 2014. No último sábado, o homem foi preso por descumprir a medida protetiva. Meu ex-marido parou na frente da minha casa querendo pegar ela. Como eu tinha uma medida protetiva, eu acionei a brigada militar e eles imediatamente vieram e fizeram a abordagem dele. Ele alegou que só queria pegar a menina, mas na verdade ele já vinha me seguindo fazia dias. Segundo essa especialista, os primeiros sinais são de violência psicológica e o perfil da vítima é variado. Cada vez mais esse padrão de funcionamento onde a questão amorosa fica em segundo plano e em primeiro plano começa a acontecer uma situação de controle. Na segunda, em Sobradinho, as ameaças viraram agressão. As câmeras mostram a mulher entrando em um restaurante e pedindo por socorro. O ex-companheiro estava atrás dela e entrou junto. Imediatamente, ele começou a atacá-la com golpes de faca. Ele foi preso em flagrante e ela se recupera em um hospital. Começa esse funcionamento sutil e quando a vítima percebe, ela está totalmente presa numa ratoeira, ela não sai. Meu cabelo caía, criei nódulos nos seios que o médico achou que era câncer. E aí que os profissionais, né, da área da saúde, a polícia, as comunidades, as ONGs, né, precisam agir. Mas o ciclo da violência matou 76 mulheres em 2020. Os dados foram divulgados nesta quinta pela Secretaria da Segurança Pública. O índice é o menor desde 2014, mas os números ainda preocupam as autoridades. Só nos primeiros dias de 2021, pelo menos 4 mulheres já foram vítimas de feminicídio. No primeiro dia do ano, Clairane dos Santos, de 40 anos, e Fernanda Dornelles Coelho, de 24, foram mortas dentro de casa em São Borja. O assassino foi o companheiro de Clairane, um PM da reserva. No dia 10, Clair da Silva, de 57 anos, foi morta a facadas pelo ex-companheiro em São Leopoldo. Ele foi preso no dia seguinte em um hotel de Novo Hamburgo. Também no dia 10, Elisandra da Rosa, de 36 anos, foi encontrada morta dentro de casa em Santa Rosa. Ela deixa uma filha de 4 anos. O desfecho foi diferente para quem denunciou e foi protegida. Eu me sinto protegida. Claro que eu me cuido, tenho todos os devidos cuidados que temos que ter, porque uma pessoa, quando ele é agressivo, ele deve ter um transtorno, alguma coisa, tu tem que se cuidar. Desde maio do ano passado, as denúncias de violência doméstica podem ser feitas pelo WhatsApp da Polícia Civil que está na tela. O telefone 180 também é um canal de denúncia. Daqui a pouco a gente vai conversar com a delegada Geise Lauri, que é justamente responsável por essa área da Delegacia da Mulher aqui no Rio Grande do Sul, para a gente saber mais informações, porque houve, segundo o próprio governo do estado divulgou hoje, uma redução no número de feminicídios no ano passado. Mas agora, já no início do ano, estamos aí hoje no dia 14, já temos pelo menos 4 assassinatos, fora as tentativas. Em seguida a gente vai esclarecer e trazer outras informações ao vivo com a delegada que é responsável pelas delegacias das mulheres aqui no Rio Grande do Sul. 12h38, cadê o ladrão que se rasteja? Mostra ele aí. Eu estava olhando agora, Glauco. Ele conseguiu escalar 4 metros de altura, arrebentou uma janela, a solda de uma janela, ele usou um refrigerador como escada, se rastejou feito policial da SWAT americana, ele levou R$7.000,
ele destruiu, mas olha, fez uma bagunça. Mas que bagunça! E está sendo procurado para tentar aí localizar este criminoso dentro de uma padaria. Conta pra gente outros detalhes do que aconteceu lá em Santa Maria. Isso tudo em pouco mais de 1 hora. Lembrando que aconteceu ontem, quarta-feira, numa padaria que fica no centro da cidade de Santa Maria. Este homem, que ainda não foi identificado pela polícia, escalou, como você falou, cerca de 4 metros, entrou através de uma marquise, fez ali geladeira, freezer como escada, entrou dentro do estabelecimento, roubou R$1.000, roubou pacotes de cigarro, consumiu mercadorias lá dentro e ainda fez uma bagunça generalizada. Um prejuízo que, segundo o dono, chega a R$7.000. Bom, aí a polícia, depois de comunicada, começou a procurar suspeitos ali naquela região, inclusive pessoas que frequentam o centro da cidade de Santa Maria. Chegou a um elemento, conseguiu localizá-lo, fez algumas perguntas. No começo ele admitiu, mas depois negou. E como tinha passado o flagrante, a polícia não fez a prisão. Continua procurando e tentando identificar se aquele realmente era o responsável ou se é outra pessoa. Quem puder ajudar, é só procurar a polícia. Agora fica aí essa imagem incrível. Ele nem mexe uma das pernas. Ele vai com uma agilidade que parece uma cobra, realmente, André. Olha ali, ó. Ele vai rastejando em cima de uma sacola, certo? Uma sacola, aí ele vai aqui no cantinho, ele vai aparecer ali perto da cadeira, aquela cadeira que aparece, vai mostrar aí, ó, ele se movimentando ali, arrebenta o caixa, aí aparece, daqui a pouco vai aparecer. Eu tô me mexendo tanto que parece que eu tô me rastejando, que eu interferi aqui no áudio do microfone, peço desculpas. Mas aqui, ó, aí ele aparece, ele entrando. Esse aí, tu viu que tem um pastel comido ali, jogado no chão, além dos outros jogados? Olha, ele comeu, segundo o proprietário, ele comeu um pastel. Eu não sei se esse foi o único, tá? Mas eu vi que aí, aparece na imagem. Aqui a grade que ele arrebentou. A jaqueta que ele perdeu, ficou pelo caminho, enfim. Sim, a jaqueta utilizada, e aí vai aparecer a imagem de pastel. Olha a bagunça que ele fez, né? A procura de dinheiro, né? Certamente conseguiu achar, porque levou dinheiro, um enorme prejuízo. Tá aí os pastéis jogados no chão, outro que aparece comido mais atrás, e a polícia está atrás desse homem. Quem puder ajudar, porque aparece, né, na imagem, mesmo com um pouco de dificuldade. Quem conhece deve informar a polícia. Bom, e atenção, 12h41, nós vamos agora conversar com a delegada Gesilaure, que é a responsável pelas delegacias da mulher aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos, né, Gabi Lerina, uma diminuição no número de feminicídios, números apresentados hoje pelo governo do estado, mas isso se referindo ao ano de 2020. E nos preocupa esse início de 2021. É contigo, Gabi Lerina. Verdade, que já são 4 casos, né, de mulheres vítimas de feminicídio só até agora, dia 14 de janeiro. Mais detalhes a partir de agora com a delegada Gesilaure. Delegada, a gente estava acompanhando a reportagem feita pelo Lucas Abate e ele falava sobre o ciclo de violência. Como é que essas mulheres vítimas de violência podem quebrar esse ciclo? Delegada. Boa tarde. Importante que essas mulheres, num primeiro momento, se reconheçam como vítimas de violência doméstica, como vítimas de um relacionamento abusivo. Então, que as mulheres que estão sendo vítimas daqueles agressores que controlam o celular, a roupa, a visita aos familiares, que são ofendidas, porque a violência doméstica ela nunca começa com as agressões, é sempre de uma forma muito sutil. É a ofensa verbal, é controlar todos os passos, e que quando começarem essas violências nesses primeiros estágios, que ela procure ajuda. Nós sabemos que ainda a subnotificação é muito elevada, são 90% dos casos que nós não temos conhecimento, e que dos 10% desses casos que nós trabalhamos, a mulher leva em média 10 anos para romper esse ciclo de violência, para romper o silêncio, para pedir ajuda. E o nosso trabalho que a gente vem fazendo ao longo desses anos é justamente fazer essas campanhas de informação, porque a informação é uma arma muito poderosa, para que as mulheres se reconheçam nessa situação, para que as pessoas saibam como abordar, porque às vezes a gente nota que há uma mulher nessa situação, para que a gente saiba conversar com ela também, oferecer acolhimento, oferecer ajuda, para que então ela nos procure, registre a ocorrência, receba um acolhimento. Aqui na delegacia nós temos psicólogos, assistentes sociais,
porque o enfrentamento da violência doméstica não é apenas uma questão de segurança pública. É preciso que hajam equipes multidisciplinares para acolher essa vítima que precisa de acolhimento, para resgatar sua autoestima, para ser encaminhada para um curso profissionalizante, para ter, né, sua independência financeira. E todo esse trabalho nós fazemos de resgate dessa mulher, e isso que faz com que os índices venham, né, diminuindo, e que as mulheres venham, então, confiando mais na instituição e fazendo as denúncias já nos primeiros estágios. A senhora falou algo muito importante, delegada, que é a questão das pessoas reconhecerem. Quais são os sinais que essa mulher vítima que está amedrontada porque recebe essas ameaças ou que não sabe que aquilo pode ser uma ameaça real, quais são os sinais que os familiares podem notar que essa mulher está sendo agredida psicologicamente? Primeiro, com relação à própria vítima, né, que tu falaste, a vítima que está se sentindo amedrontada, né? Sentir medo não é normal, né? Quando nós estamos numa relação, a gente tem que se sentir calmo, se sentir feliz, se sentir em paz. Então, sentir medo já é um sinal de que aquilo não está bem. Com relação aos familiares, quando aquela mulher passa a não frequentar mais, né, os ciclos familiares, a se afastar dos amigos, a perda de apetite ou o ganho de peso, tanto um quanto o outro, podem ser sinais de que alguma coisa não está bem. A depressão é um sinal, né, de que também algo pode estar errado. Muitos casos de depressão em mulheres é associado a anos de violência doméstica que aquela mulher sofre. Então, os sinais são muitos, né? Se nós estivermos atentos às mulheres, e claro, também existem os sinais físicos. Às vezes a mulher aparece com algum machucado e nós perguntamos o que houve. Ela, eu caí, eu bati. Convém estar mais atento e, de repente, de uma forma muito sutil, abordar essa questão e oferecer ajuda, oferecer o nosso acolhimento, dizer que estamos ali, estabelecer um protocolo de segurança. Olha, se tu precisar de alguma coisa, tá aqui meu telefone, liga, estabelece confiança, né, delegada? Estabelecer algum contato, né? Delegada, muito obrigada pelas suas informações. Dá um vento aqui, hein, André? Isso, estamos percebendo. Em seguida, a Estael Cias vai nos explicar também o que é que está acontecendo. A gente tem 26 graus de temperatura, o vento batendo forte aí. Obrigado, Gabi. Obrigado, delegada Geise Laure. Aí também faz um excelente trabalho. E nós vamos continuar nesse assunto, sim, né? No que se refere à defesa aí das mulheres e proteção das mulheres. Muito bem. 12h, 46 minutos agora. Vamos falar da previsão do tempo? Lá vem ela, chegando. O vento me segurou ali, mas cheguei. Estava se preparando. Estael, conta pra gente. Esse vento aí surgiu da onde? Por quê? Como? Quando? Pois é, a gente teve frio nos últimos dias, tem ar frio no oceano e tem ar quente lá no interior, entre o norte da Argentina, a fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Essa diferença de temperatura é que tem deixado esses últimos dias mais ventosos. O vento segue hoje, André, durante toda a tarde. A gente tem aqui, ó, esse ar mais seco, justamente provoca essa limpeza do ar aqui. A gente tem aqui o ar mais gelado e nessa região o ar mais quente. Essa diferença de temperatura é que tem deixado o tempo ventoso, vai seguir assim hoje. Amanhã diminui um pouquinho a força do vento e a sexta-feira tem vento norte. A gente sempre fala, o vento norte, ó, transporta todo esse ar quente para cá. Amanhã esquenta, amanhã a temperatura dá um salto e o calor segue também durante o sábado. Mas o vai e vem da temperatura, a gangorra térmica vai prosseguir. Eu coloquei aqui esse mapa para mostrar, vejam, até o sábado é isso que predomina no estado. Em amarelo, aqui laranja, o ar quente trazendo abafamento. A gente tem ali na sexta e no sábado marcas de 37, 38 graus pelo estado. Agora, na semana que vem, depois da chuva do fim de semana, André, tem frio. Para quem não gosta tanto de calor, a gente vai revezando uma semana de calor, dias muito quentes e depois vem um período mais fresquinho. Mas é preciso ressaltar que esse ar mais gelado, ele impacta mais na temperatura das manhãs e madrugadas. As tardes são longas, então tem aquecimento. Não chega a fazer calor extremo, mas semana que vem as manhãs e madrugadas seguem fresquinhas e o vento, é claro, em razão desse vai e vem da temperatura. Bom, a gente veio aí de um período, né, Estael, que a gente teve o temporal, segunda-feira, foi na segunda-feira, né? Exatamente como nós tínhamos já adiantado aqui, alertado as pessoas. E foi um temporal forte em todo o estado, né? Sim, nós tem tivemos... risco da gente repetir essa condição aí, está? Até a gente tem umas imagens para mostrar do temporal de segunda para terça. A gente teve vendavais pelo estado. Rio Grande foi uma região que foi muito afetada, não só por vendaval, mas também por muita chuva. E fim de semana volta, viu, André? A gente tem tempo seco hoje, tem bastante sol amanhã. Agora, no sábado, apesar do dia em grande parte também ter sol e calor, temperatura de 35, 37 graus, os temporais retornam.
inverno. E o sábado eu alertaria para novos episódios de vendaval. Granizo pode acontecer. Hoje a frente fria que chega no sábado provocou muito granizo no sul da Argentina e ela chega forte aqui no Rio Grande do Sul. E aí para o domingo o destaque é outro, é a chuva. Aqui o mapa de sábado, a chuva bem irregular, algumas áreas com chuva forte, outras com chuva menos intensa. Agora no domingo, esse eixo aqui, ó, desde Santa Maria até o norte do estado, pode ter acumulados de 50 a 100 milímetros. Chuva muito bem-vinda para o setor agrícola, mas como será uma quantidade grande no curto espaço de tempo. Mas sem granizo, né? Porque também chuva com granizo para a agricultura. O povo quer saber sobre esse frio que tu falou de temperatura mais baixa, de quanto em média aqui no estado? A gente, na semana que vem podemos ter manhãs perto de 10 graus. O quê? Isso mesmo. Aonde? Lá na Zona Sul, aquela região de Erval, Pinheiro Machado, Bagé, na campanha também. Hoje nós temos sol e calor para todo o estado, temperatura chegando aos 34 graus em Santa Rosa. Tem vento aqui também, tá derrubando o óculos. Caiu meu óculos. 30 graus em Santa Maria, 26 em Caxias do Sul e 25 em Pelotas. Amanhã essa temperatura aqui tem um aumento aí de 2 a 4 graus. Então, hoje ainda ameno, amanhã vem calor mais forte. Amanhã calor e aí no sábado... muito abafamento e temporais da tarde para a noite. Aí a mudança e no domingo um dia chuvoso. Chuvoso e aí, é claro, a temperatura dá uma diminuída aqui, previsão ó, para o domingo aqui bastante chuva, 30 graus antes da instabilidade aqui na região metropolitana. Lembrando que essa condição ela é para todo o estado, né? Para todo o estado. Geral. No domingo chove mais do centro para o norte. Fronteira com o Uruguai também chove, mas em menor quantidade. O alerta é até para alagamentos, alguma situação mais perigosa, é metade norte do estado no domingo. Sábado, temporais para todas as regiões. Na segunda, tu voltas com frio, sol ou chuva? A chuva está indo embora na segunda. E com temperatura? Começando a cair. Começando a cair. Isso Nos aí. encontramos então lá na segunda-feira, Estael. Lá. Muito bem. Agora faltando 9 minutos para o meio-dia. 26 graus a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. Agora vamos falar de esporte. O futebol brasileiro vai ganhar a Libertadores pela 20ª vez na história. Resta saber agora com quem? Com o Palmeiras ou com o Santos? Eu torço para o Palmeiras. Mas também nós estamos de olho na final da Copa do Brasil. Não é verdade? Glauco Paza, cadê o Jeremias? Cadê o Jeremias? Cadê o Jeremias? GG! Aê! Agora, bom, depois me responde, por que o Palmeiras... É puxa-saco do chefe, né? Que coisa incrível. Eu desde pequeno sempre torci pro Palmeiras. É mesmo? Olha só, como a gente é pé quente, né, André? A casa da Libertadores. Este ano a gente provou que é a casa da Libertadores. E justamente quando a gente entrou nesse jogo aí, o SBT, né? Final brasileira na Libertadores, algo que não acontecia desde Inter e São Paulo, 2006. Tá, mas vamos falar primeiro de Copa do Brasil. Jeremias, segura o teu facho aí também. Há pouquíssimo teve sorteio dos mandos de campo da grande decisão da Copa do Brasil e o Grêmio começa jogando em casa e decide em São Paulo. Jeremias, é um grande problema, na minha opinião, ó. Tem muita decisão, e a gente já viu agora aí, ó, né? O próprio jogo do Palmeiras, por exemplo, contra o River, que o primeiro jogo determina muita coisa, né? Com certeza, Glauco, André, todo mundo que tá com a gente. Mas o que eu posso dizer, Glauco? Vai ser a 5ª vez que o Grêmio vai decidir o título, o último jogo da Copa do Brasil fora de casa. E vai ser um tirateima, tá? Porque perdeu 2 e ganhou 2. Perdeu para o Criciúma e para o Cruzeiro, mas ganhou do Flamengo no Maracanã, lotado, lá em 97, e do Corinthians em 2001, no Morumbi. Então agora vai ser um tirateima. É verdade. Eu acho que não é lá grande problema, ainda mais que não tem nem torcida, né? Essa que é a real. Bom, mas o que falou o Renato? O Renato estava presente nessa atividade feita pela CBF de apresentação dos finalistas e do sorteio dos mandos. Vamos ver. Depende muito do primeiro jogo. Mas a equipe do Grêmio ela não muda o modo de jogar. A gente vem conquistando alguns títulos nos últimos anos, jogando de uma forma, e fica até muito difícil você querer mudar em cima de uma decisão. Então o Grêmio joga da forma que ele joga, nós vamos jogar dessa forma contra o Palmeiras. Como o Abel também falou, ele conhece bem a equipe do Grêmio, como o Grêmio conhece bem a equipe do Palmeiras. E depois a gente fala mais sobre data, né, Jeremias? Porque tem o seguinte, ó, se o Palmeiras ganhar a Libertadores, aí tem Mundial, é uma confusão de data, enfim.
Vamos então de Libertadores. Jeremias, o que o Santos fez com o Boca Juniors? Foi um baile na Vila Belmiro, Jeremias, 3-0. Um atropelo e depois deu ré, sabe? Atropelou e deu ré o Santos, 3-0, fora o baile, sabe? E vou te dizer assim, ó, Glauco, ficou ótimo, porque o Santos fez uma atuação nível aquela atuação que ele fez contra o Grêmio, lembra o 4-1? Claro. O Santos dominou o Boca Juniors do início ao fim. E aí um grande mérito pro Cuca. O Cuca pegou um time com muitos problemas, um clube com muitos problemas e botou na final da Libertadores, com um monte de guri aparecendo, com o Soteldo, com o Marinho. O Santos chega muito forte para essa decisão no Maracanã. Tá? Decisão que o SBT vai transmitir, né, Glauco? Dia 30 de janeiro, aqui na Casa da Libertadores. Atenção, rapidamente, interrompendo. Notícias sobre a vacinação em seguida com data e hora. Já falo em seguida, continue. Ué, foi na CBF? Ah, não tem nada a ver. Vamos lá. Bom, é o seguinte, ó. Tinha gente já dando como certo os argentinos na final. E aí deu brasileiros. E o Santos aí encarou uma brincadeira saudável depois da classificação para a grande final. Os jogadores participaram de um videozinho, olha aí. 5, 4, 3, 2... Parem! Peraí, onde é que vocês pensam que vão? Não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado. Se quiser voar, da lua da terra, no sol intensidade. Mas já posso foguete, viajar pelo universo. É preciso ficar no mundo. Vale, a brincadeira vale, então. Final brasileira. Enche a gente de orgulho, realmente. Agora, Jeremias, pra gente fechar aqui o nosso assunto de esporte hoje, notícia triste, né? Rodrigo Moledo, mais um machucado no joelho. E outra, ele conseguiu jogar uma partida inteira lesionado, é isso? Eu vou pedir pra botar aí as imagens. A gente tem a imagem do choque, né? O choque foi Ceará e Inter. Olha a pancada. E na hora, todo mundo ficou preocupado com o lomba, né, Glauco? Mas esse choque aí fez o Moledo romper o ligamento cruzado posterior. André, essa é uma lesão muito rara, porque para lesionar esse ligamento tem que ter uma pancada específica na região. Fica até 8 meses fora o Rodrigo Moledo. Vai passar nos próximos dias. Guerreiro, Saravia, Bosquilha e agora o Moledo. Infelizmente, mas vai dar tudo certo. E vai dar tudo certo pro Brasil na Libertadores. Aliás, está dando. E a gente volta a falar sobre esse assunto aí. Muito obrigado, Jeremias. Muito bem, Jeremias, fica aqui junto. Lembrando sempre, a gente fala para Biscoito Zezé, falamos de esporte para Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Meus irmãos Jeremias, meu irmão Glauco, coloca ali, por favor, na tela, tem como a gente colocar a Gabi Lerina, porque essa notícia de agora, que a Gabi vai trazer em detalhes, eu preciso compartilhar com todos vocês, com todos os meus colegas da TV, porque se eu estivesse sentado, eu iria levantar, porque é um momento histórico para todos nós. Já tem dia e hora para iniciar a vacinação contra a Covid-19. A Gabi Lerina vai detalhar novidades que chegaram há pouco. Por favor, Gabi, nos dê essa notícia, Gabi Lerina. Estou arrepiada. E atenção, dia 20 de janeiro, próxima quarta-feira, 10 horas da manhã, vacinação de forma simultânea aqui no Brasil. Vai vir a vacina. É isso mesmo. A informação foi confirmada agora há pouco pelo ministro Eduardo Pazuello em uma reunião com cerca de 130 prefeitos. Foi uma reunião virtual em que ele repassou, então, essa data para os prefeitos. Dia 20, eu repito, às 10 horas da manhã, imunização começando de forma simultânea. Ontem mesmo, a secretária estadual da Saúde, Arita Bergman, já tinha posicionado essa possibilidade, né, trazido para a gente a informação de que iniciaria a imunização dia 20 de janeiro e vai acontecer. Aqui para o Rio Grande do Sul estão previstas chegada de doses entre a segunda e a terça-feira, entre 200 e 300 mil doses.
Temos a seguinte informação também, né, André? Lembrando que é no domingo que a Anvisa deve fazer a liberação do uso emergencial, sim ou não, das vacinas que estão sendo analisadas. Vacina Coronavac e também a de Oxford. O ministro Pazuello disse na reunião com os prefeitos que queria antecipar essa informação para o sábado, para poder trazer mais tempo para que pudessem as equipes do Ministério da Saúde fazer a logística de distribuição dessa vacina. Mas a Anvisa segue confirmando que essa reunião vai acontecer no domingo. O fato é que nesse final de semana, André, vai sair então a informação, por óbvio, já que a vacinação está confirmada para começar na quarta-feira em todo o país. Gabi, diga, André. A Anvisa está anunciando a transmissão ao vivo dessa reunião para o domingo, né? Certamente a Anvisa, ela não pegou ontem esses documentos. A Anvisa está com isso tudo muito preparado. O governo, ministro Pazuello, fez o anúncio hoje. Quer dizer, não tem como ser diferente. Vai começar a vacinação. Vai ser um pouco devagar, vai ser, mas está começando. E isso nós temos que celebrar. Para a gente encerrar, diga daí, Gabi. É isso mesmo, André. Estamos muito felizes de trazer finalmente essa informação para todos que estão nos acompanhando. Lembrando, o grupo prioritário começa com quem está na linha de frente. Isso. Profissionais da saúde. Na sequência, os idosos que vivem nessas casas de permanência. E depois, os idosos de forma escalonada. O primeiro grupo, então, que deve ser vacinado em todo o Brasil, de acordo com o Programa Nacional de Imunizações. Excelente notícia. Obrigado, Gabi Lerina. E atenção, olha só. Agora nós vamos até o Litoral Norte, onde está a colega Aline Schneider. A Aline Schneider vai mostrar pra gente um fenômeno raro que acontece aqui na região sul do país. E estou muito curioso. Conta pra gente. Está com vento por aí, Aline Schneider? Boa tarde, Aline. Sim, André, boa tarde a todos. Apesar do vento, todos me escutam muito bem por aí? Tá Espero ótimo. que sim. Muito bem. André, eu estou aqui na Barra do Imbé, entre Tramandaí, onde, como você falou, acontece um fenômeno raro, muito raro no mundo inteiro, inclusive, de forma permanente apenas aqui no nosso litoral norte e também em Laguna. Há registros de que ele já foi observado em Rio Grande, na região sul do estado, e também fora do país, no Mediterrâneo e na Ásia. Eu estou falando da pesca cooperativa. Como isso funciona, André? E eu estou muito feliz porque a Geraldona, Catatal e Chiquinho estão aqui atrás de mim. Eles vieram te dar um oi, André. Olha aí. São os botos, minha gente. Que legal. Os botos aqui do Imbé. É incrível essa interação que acontece. Num primeiro momento, quem olha e não conhece a história pode pensar, meu Deus, os pescadores estão tentando pegar os botos. Não, gente. Não é nada disso. É tão sincronizada a coisa, eu vou explicar para vocês como funciona. Quando o boto coloca a cabecinha para fora, ele indica que conseguiu arrebanhar um cardume de peixes. Olha aí. Depois dessa cena, então o pescador joga a sua tarrafa e com isso ele atira a tarrafa menos vezes e consegue pegar mais peixes. É uma interação que ela é benéfica tanto para os pescadores quanto para os botos, como explica o pesquisador do projeto que vocês vão ver agora. A interação é benéfica para os dois lados. Do ponto de vista dos pescadores, existem estudos que mostram, que quando tem boto na área, o pescador joga muito menos vezes a sua tarrafa e captura um número maior de peixes. Ele tem um comportamento bem interessante que é de mostrar para o pescador onde é que ele tem que jogar a tarrafa. Os pescadores nos contam que ali na Barra, principalmente do lado de Tramandaí, existe um banco de areia bem raso. E que os botos já têm, por conhecimento deles mesmos, de usar as margens de rios, estuários, para cercar a tainha, que forma uma barreira. E aí, quando o pescador está localizado naquela região, então o boto se beneficia porque o pescador não deixa as tainhas fugirem para esse local mais raso. Olha Eu agradeço, inclusive, as imagens que foram cedidas pelo pessoal do Ciclimar, a própria prefeitura também já fez registros. E por que isso é tão importante também para os botos? Quando os pescadores estão ali, eles jogam a tarrafa, parte do cardume volta para os próprios botos se alimentarem. Sim. É isso. Aline, Isso geralmente
acontece sim, André. Eu tô tão feliz aqui vendo eles. Eu não sabia que esses botos são umas traíras. Eles são dedo duro. Contam tudo. Olha só, Aline. São traíra, são tainha. São tainha. Olha só, a Aline tá aqui na Barra, eu tô mostrando pro pessoal. Aqui é o Rio Tramandaí, Aline, e na tua esquerda é onde ele encontra o mar. Mostra ali pra gente, o pessoal compreender o que é a Barra de Tramandaí. Lá atrás tá o mar. Isso. Aqui tá a Barra. Onde tem os restaurantes ali e tal. Isso, tem restaurante, tem banquinho. E aqui, então... É o encontro do rio com o mar já aí. Vocês viram? Ah. Eles acabaram de pular ali, ó. Ah, não. Como é que é o nome deles? Vamos começar a chamar a criançada que tá em casa. Ajuda o tio André, tio Glauco e a tia Aline. Vamos chamar, cadê? Olha, deixa eu enquadrar Olha pra só, vocês. atenção, vamos aguardar aí, porque a gente quer ver esses... Vem, Geraldona. Esses botos, eu fui falar deles, eu chamei de traíra, agora ficaram indignados comigo, hein? A Geraldona, segundo os pescadores, é a que mais ajuda eles. Ah, é? Ela tem a parte de cima aqui, ela é meio cortada, então ela é que mais ajuda. E ela ensina os seus filhotes, como por exemplo o Chiquinho, são 12 pelo menos catalogados por aqui, e outros visitantes que às vezes estão de intruso na área e ficam aprendendo com a Geraldona. Muito lindo esse espetáculo, André. Que legal, que legal. Obrigado, Aline, obrigado. E agora, atrás da Aline aparecendo aí, né, os botos dando o seu show, mas essa interação é um fenômeno, como disse a Aline, acontece aqui no nosso litoral, aqui, exatamente nesse ponto, que é a Barra do Rio Tramandaí, é encontro do Rio... E não é história de pescador. Não, não é mesmo, é a história desse cientista que é verdadeira. É a Barra que é o encontro do Rio Tramandaí com o mar, e é nesse encontro aí na Barra que tem essa interação entre pescadores e os botos, indicando onde tem um cardume aí de peixes. Que incrível isso, hein, ô Glauco? É, a natureza, né? Sempre nos dando lição, né, André? Se a gente colaborasse como colabora a natureza. É verdade. Mas tá aí, que aprendizado esse, né? Os botos que me perdoem com a brincadeirinha com eles, tá bem? Olha só. Bom, 1h05 agora. Começa amanhã a programação especial do SBT para o verão. Com todos os cuidados que a pandemia exige, nós vamos transmitir toda a energia da estação mais quente do ano, direto de Capão da Canoa. Confere aí. Ai, que saudade de curtir uma praia, não é mesmo, minha filha? Saudades das aglomerações, dos amigos, de dançar, de tomar um chimarrão compartilhado, de curtir a vida à vontade. Tá achando que não vai dar para curtir nada disso em 2021? É claro que vai dar, e nós vamos te mostrar como. O SBT chegou de novo ao litoral norte, mas dessa vez com distanciamento. Mas quem disse que não vai dar para curtir com os pés na areia? O veraneio está aí, o SBT presente conosco também. É preciso tomar cuidado. Então, todos os protocolos que nós já somos sabedores, eles também servem para Capão da Canoa, para que todos nós tenhamos um verão diferente, mas de forma que todo mundo consiga aproveitar com segurança. Pensando que essa é a estação mais alegre do ano e que já temos tradição em Capão da Canoa, nós readaptamos o projeto Mais Verão e vamos levar alegria, diversão e informação a todos os gaúchos, direto do nosso estúdio montado na Praça do Chimarrão. Hoje Capão da Canoa já é uma praia bem, digamos assim, fica no miolo do litoral, né? Então é uma praia já com uma infraestrutura bem boa, né? Banheiros, calçadão, parte central. Tem um ditado que diz, né? O Rio Grande se encontra em Capão. Mas não se esqueça, areia e mar só com distanciamento, álcool em gel e máscara. E claro, o sempre bem-vindo protetor solar. Eu gostei daquela nossa casa, que coisa mais linda, coisa legal, moderna. Né? Amanhã, ao vivo, Bruna Colossi vai estar com a gente. Gente, olha só que coisa mais bonita a nossa casa. A gente volta amanhã, 11h40, direto, né? Com imagens lá de Capão, com a Bruna. E às 19h20, segunda edição com Chemali. Obrigado pela audiência e companhia. Um beijo a todos.